Olá, bem-vindos a mais esta edição do seu Diálogos com o MPPE. Você tem acesso ao nosso programa através da TV Universitária na grade Justiça e Cidadania, exibida todos os sábados a partir das 13h30, 1h30 da tarde, e também, quando quiser, lá no nosso canal no youtube.com/TVMPPE. Esta edição nós vamos falar um pouco sobre a realidade do Ministério Público no município de Custódia, saber como é que está a atuação ministerial em meio a esse cenário pandêmico, em meio às novidades aí em curso que apresenta a pandemia. Doutor Ítalo Vasconcelos é promotor de justiça local lá de Custódia, prontamente aceitou o nosso convite, a qual eu já agradeço mais uma vez. Doutor Ítalo, seja bem-vindo. Boa tarde, Rafael. É um prazer estar participando aqui desse programa, Diálogo com o MPPE. Como você falou, sou promotor de justiça, sou titular da Promotoria de Justiça da cidade de Custódia, desde o meu ingresso, 19, estou quase fazendo aí 2 anos de promotoria, e é um prazer, como falei aqui, participar do seu programa, e espero que a gente possa bater esse papo aqui e levar as informações mais relevantes, tanto da cidade quanto especificamente, né, dessa atuação nossa atuação ministerial na pandemia de Covid-19, né? Doutor Ítalo, eu queria que o senhor começasse iniciando um pouquinho, falando sobre a questão da Covid, assim, questão de números, como é que está o reflexo da Covid-19 em curso aí, desde o início até os dias atuais em Custódia, trazendo para a gente aí, importante a gente saber, até para a conscientização da população como um todo, os números, até o momento em que a gente grava este programa, os números nos gerais de total de casos confirmados, casos de pessoas que se recuperaram também, e também com relação, infelizmente, ao número de óbitos aí em Custódia até o momento em que a gente grava este programa. A cidade de Custódia é uma cidade que possui aproximadamente 39 mil pessoas, né? É uma cidade ali considerada de porte médio. Curiosamente, hoje eu estava verificando aqui alguns áudios antigos no meu celular e eu verifiquei uma mensagem ainda no mês de março de 2020, onde se conhecia muita coisa sobre a doença do Covid-19, né? De lá para cá, nós expedimos várias recomendações para combate, né? E para comportar algumas recomendações até comportamentais para a população de Custódia. E, dentre elas, nós recomendamos que a prefeitura fizesse um boletim epidemiológico, né, sobre os casos de Custódia, e isso tem sido feito diariamente. Então, o último boletim, o boletim do dia 19, que é o dia de hoje, não saiu ainda. O que nós temos aqui é o boletim do dia 16 de abril, e nós temos 1.380 casos confirmados. No entanto, temos 1.308 casos de recuperação, ou seja, existem 72 casos ainda em curso, né, de doentes na cidade de Custódia. E, infelizmente, nós alcançamos a cifra de 38 pessoas, 38 óbitos, em razão da contaminação pelo vírus da Covid-19. Esses são os números atualizados. E como é que está com relação ao cenário atual em respeito à questão do isolamento social? A sociedade em Custódia, ela realmente, de fato, cumpriu com aquelas normas sanitárias, aquelas orientações primárias das autoridades sanitárias? O isolamento social num todo aí vem sendo cumprido, vem sendo respeitado, as novas demandas aí que aparecem, né, com relação a esse novo plano de convivência, as pessoas têm acatado, têm se prevenido realmente para que, de fato, os números da Covid diminuam? Como é que está a questão desse isolamento? Pois bem, Rafael, veja só, eu costumo dizer, inclusive isso constou dessa minha fala, desse áudio que eu te falei, que foi repassado para toda a população custodiense em março de 2020, é que não é o Ministério Público que vai vencer o vírus sozinho, não é o prefeito da cidade que vai vencer o vírus sozinho, militar, a polícia civil, não é só a população. Na verdade, quem vai melhorar a qualidade de vida, mesmo em tempos de pandemia, da sociedade custodiense, são os próprios habitantes da cidade de Custódia. A gente tem um desafio muito grande em Custódia com relação à extensão territorial. O que é que acontece?
A população de Custódia ela é basicamente dividida em 50% está localizada ali na zona urbana, reside na zona urbana, e 50% na zona rural. Em algumas situações, acontece aquele episódio do cobertor curto, né? Então, quando a gente foca a fiscalização na zona urbana, o que é que acontece? Existe algum descontrole e alguma desobediência na zona rural e vice-versa, né? Um fato muito curioso e talvez e muito recorrente, né, que acontece tanto nas cidades sertanejas quanto nas cidades do Agreste, Pernambuco, é que são realizadas algumas festas de caráter clandestino, né, que são alguns sítios, né, que são reservados por pessoas, são alugados por pessoas para fazer festa na zona rural. Muitas vezes a zona rural é uma zona longínqua e dificulta essa fiscalização por parte das autoridades. Mas, na grande maioria dos casos, existe sim uma fiscalização efetiva por parte não só da autoridade ministerial, né, por meio das manifestações oriundas da ouvidoria, né, que chegam para a gente dá o destino adequado, quanto da atuação de ofício, né, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, inclusive pelos órgãos de fiscalização sanitária, tanto de caráter estadual quanto de caráter municipal. Nesse ponto, e considerando que nós hoje temos apenas 2 pessoas internadas em custódia, na enfermaria de custódia, então cremos que sim, a atuação está sendo satisfatória. Sobre o portal da transparência, que é dever de todo o agente público dizer o que é que está se fazendo, né? Suas ações em vários âmbitos, em várias matérias. Mas com relação também, principalmente, à vacina, eu queria saber, primeiramente, se no portal da transparência o Ministério Público requereu aí, né, fez um requerimento pedindo que a prefeitura esclarecesse, mostrasse ao público, de fato, o que foi feito, por exemplo, com os gastos destinados para o enfrentamento à Covid-19 e também para evitar a chamada burla da vacina, né, o fura-fila, se foi demonstrado, por exemplo, as pessoas que já foram vacinadas, eu queria as pessoas que foram vacinadas, as respectivas funções dessas pessoas, eu digo em referência aos agentes públicos, aquele grupo de frente, principalmente da área da saúde. E a última pergunta dentro desse nicho seria justamente quantas pessoas já foram vacinadas até o presente momento e se isso também está exposto ao público aí para consulta no portal da transparência da prefeitura. Veja só, existe sim um portal da transparência, uma seção no portal da transparência da Prefeitura Municipal de Custódia, especificamente para tratar da Covid-19. Ou seja, existem várias seções nesse portal da transparência que está totalmente trata tanto da receita quanto da despesa vinculadas ao manejo, vamos dizer assim, das ações públicas, né, das ações municipais no combate à Covid-19. Com relação à questão dos fura-filas, né, nós não tivemos ainda nenhuma notícia com relação a um eventual profissional de saúde que tenha efetivamente furado essa fila. Apesar de o trabalho do Ministério Público atualmente, em razão da pandemia, estar sendo operado de forma remota, a ouvidoria, sempre que recebe algum comunicado de algum popular, e isso aí é amplamente divulgado, tanto por nós, membros do Ministério Público, quanto pelos servidores que estão lá trabalhando com a gente também, que sejam propagadas. Inclusive, todas as recomendações, né, a grande maioria das recomendações que a gente expediu, nesse contexto pandêmico, eles foram encaminhados também para as rádios municipais, porque a gente sabe, né, que a rádio municipal ela tem um grande alcance às pessoas, né, sobretudo aquelas que residem na zona rural, e a gente sempre pede para que eles divulguem essas ações e, caso encontrem alguma irregularidade, que possam acessar o site do Ministério Público ou ligar para o Ministério Público para identificar, para levar ao conhecimento do promotor de justiça alguma irregularidade com relação ao combate da pandemia de Covid-19. E como nós não recebemos, nesse sentido, nenhuma notícia de irregularidade nesse sentido, pensamos que não está havendo casos de fura-fila na cidade de Custódia. Inclusive,
A lista dos vacinados ela é disponibilizada nesse portal de transparência. Nessa seção, existe um relatório que é produzido pela Secretaria Municipal de Saúde, em que o cidadão pode verificar o nome daquelas pessoas que foram vacinadas. E aí, se por acaso encontrarem alguma irregularidade, podem sim, devem, né, levar ao conhecimento do Ministério Público para verificação do fato. E, inclusive, né, terminando de responder a sua pergunta, também é disponibilizado não só no portal Transparência, mas também em redes sociais, né, como é o Facebook da Prefeitura Municipal de Custódia, existe o vacinômetro, né? Então, hoje foi verificado que já foram aplicadas, na verdade, o relatório de ontem, 6.444 doses da vacina, sendo 5.591 a primeira dose e o restante da segunda dose. Então, para um universo de 39 mil pessoas, né, passamos dos 10% com relação à primeira dose, o que é extremamente satisfatório. Doutor, com relação à vacinação para pessoas que têm problema de locomoção ou acamados, o MP recomendou aí em Custódia justamente para que fosse cumprido essa questão da chamada busca ativa. Eu queria que o senhor comentasse aí se de fato foi acatado, se está em curso, se houve êxito de fato na vacinação para esse grupo de pessoas. De fato, nós expedimos recomendação nesse sentido para que houvesse essa busca ativa. Como nós sabemos, né, existe uma parcela da população que reside na zona rural que é bastante carente nesse sentido, carente de tudo, né? E em tudo, logicamente, tá englobado a atenção das autoridades públicas, né? Por conta disso, nós expedimos essa recomendação para os órgãos municipais, de forma que pudesse haver essa busca ativa. Inclusive, houve algum sucesso nesse sentido. Alguns idosos que estavam acamados e que não estavam sendo cuidados a contento por parte de seus parentes foram encaminhados para a instituição de longa permanência, né, em Custódia, que é o Lar Santa Cecília, e lá puderam ser vacinados e alguns estão lá até então, enquanto perdurar essa situação. Graças a Deus nós conseguimos já vacinar todos os idosos que estão nessa instituição de longa permanência com a primeira e a segunda dose. Em algumas situações até lastimáveis, né, como a situação de uma idosa que estava lá, que ela não tinha nada. Sabe que a pessoa não tem nada, ela não tinha nada, ela não tinha nome, ela não tinha documento, não tinha parente, ela não tinha nada. E nós conseguimos não só que ela fosse vacinada, mas estamos tomando as providências necessárias para que ela possa ter algum documento, para que ela possa de fato existir aos olhos do mundo, porque até então ela não tem nenhum documento de nada. Mas nós, nesse primeiro momento, nós conseguimos que ela tomasse essas duas vacinas e agora estamos trabalhando em conjunto com a Secretaria Municipal, com os laudos necessários para que nós possamos ingressar com a ação civil e possamos obter, por intermédio da Justiça, um documento para que ela possa se tornar uma cidadã, vamos dizer assim, aos olhos do mundo, né? Aos olhos do mundo jurídico, vamos dizer assim. Como uma das medidas também aí para evitar o contágio pelo coronavírus, é a questão da higiene, né? A gente sabe que as autoridades, entre as precauções aí de isolamento, também dizem sempre para usar máscara, para colocar álcool em gel, também lavar as mãos sempre que possível. Aí eu pergunto, mas tem uma parte considerável da população brasileira, não só em Pernambuco, mas brasileira, que é um problema a nível nacional, que é o saneamento básico. Então, eu queria saber como é que está a questão do saneamento básico aí em Custódia. A população, a grande parte, tem acesso a saneamento básico, tem acesso a água e sabão, que de fato é o básico, e pegando o gancho aí com essa questão do problema do saneamento, infelizmente, cresceu aí, junto com a pandemia, outro mal que reapareceu no Brasil, foi a questão da insegurança alimentar, né? Que algumas pessoas, cresceu no número de pessoas com fome no Brasil. Eu queria saber também, em Custódia, se já tem o Ministério Público, já tem dados estatísticos aí ou não, ou está começando a apurar, questão com problemas de famílias com problemas de fome, né, dentro aí da insegurança alimentar. E se, de fato, pode haver uma conversa futura aí com os gestores públicos para se ter uma implementação de um plano municipal
de segurança alimentar. A Curverde, doutora Milena, já começou a articular junto à prefeitura. Em Olinda, nós tivemos uma audiência extrajudicial onde se requereu também que o poder público tivesse uma iniciativa de apresentar pelo menos um esboço de um plano de segurança alimentar. E, recentemente, também o CAOP Cidadania reuniu alguns membros da área de cidadania dentro da infância e juventude, direitos humanos principalmente, para discutir sobre esse direito humano à questão da alimentação. Pensou-se até em criar, inclusive, um GT, um grupo de trabalho de combate à fome, né? Ou seja, a fome também entrou num radar de trabalho ministerial. Então, eu queria saber essa questão, saneamento básico e condições em relação à segurança alimentar em Custódia. A cidade de Custódia, pelo menos na área urbana, ela dispõe de um saneamento básico razoável. Algumas localidades são extremamente longínquas, Rafael. Existem distritos em Custódia que distam ali do centro da cidade 40 quilômetros. Então, isso para uma realidade do sertanejo, principalmente se for numa estrada carroçal, é bastante sofrido, né? Mas, enfim, existe o saneamento que se dá, o abastecimento de água que se dá por intermédio de caminhão-pipa e na zona urbana existe a distribuição de água, né, que se dá em dias previamente ajustados e constantes no calendário de abastecimento da Compesa, né? A população ela faz a retenção da água lá que lhe é entregue, né, para passar alguns dias que não há esse abastecimento para que ela possa se utilizar daquela água. Algumas situações pontuais chegaram ao conhecimento da Promotoria de Justiça com relação a abastecimento de água, mas nós prontamente provocamos a Compesa, né, e conseguimos a resposta dela, informando que do restabelecimento da distribuição de água nesse sentido. Então, com relação ao saneamento básico, não houve alteração significativa em razão da pandemia nesse ponto. Com relação à alimentação da população de Custódia, no começo da pandemia, foram várias ações que foram tomadas, né, no decorrer da pandemia. Né? No começo da pandemia, ainda pelo mês de abril, maio, período no qual as aulas foram suspensas, com relação à alimentação dos alunos, nós conseguimos que esses alunos continuassem recebendo cestas básicas do município, porque eles não teriam mais aquela alimentação provida pela escola municipal, pelas escolas municipais. Então, está havendo a entrega de cestas básicas por parte da Prefeitura Municipal de Custódia, isso aí pode ser verificado também no portal de transparência, que também contém esse dado. E o que nós podemos fazer, estamos fazendo, é um convênio, né, uma conversa mais próxima com a Igreja Católica da cidade de Custódia, que tem uma pastoral bastante atuante nesse sentido, não só a Igreja Católica, como o Centro Espírita e outras ordens religiosas, né, que nós fazemos a destinação de vários acordos de não persecução penal no formato de cestas básicas para essas entidades, para que elas possam fazer a distribuição desses alimentos para a população. Isso de forma pontual, né? Sempre que nós podemos fazer algum mutirão de acordo com a persecução penal, nós sempre propomos isso como forma de tentar saciar, né, a fome da população. Nós pretendemos agora, no mês de maio, começar a fazer essa conversa, essa ponte com o poder público municipal, no sentido de garantir a segurança alimentar da população de uma maneira mais geral, tanto daquelas pessoas que residem na zona urbana, como principalmente aquelas pessoas que mais precisam, que são aquelas que moram mais distante do centro, né? Que estão ali localizadas na zona rural. É isso aí que nós pretendemos fazer agora, a partir de maio desse ano. Doutor, em relação à questão do transporte público, a gente sabe que os terminais aí são feitos justamente para ter aglomeração, né? Não tem como não conter uma aglomeração para quem precisa se utilizar aí do transporte público. E em Custódia, houve inclusive uma recomendação do MP local para que o terminal rodoviário fosse reativado. Eu queria saber como é que está a situação aí do transporte público
em custódia para evitar aglomerações? Quais são as orientações dadas pelo Ministério Público local em relação aos passageiros que utilizam esse transporte? E também eu soube que o transporte público também é realizado por mototaxistas. Geralmente, interior tem a presença dos mototaxistas. Eu queria saber quais são as orientações para o mototaxista, porque sempre tem aquela questão, né? Às vezes, no interior não se usa o capacete, não tem uma fiscalização efetiva quanto a isso, mas, vez por outra, eles cumprem a norma de trânsito e colocam um capacete. Como é que fica nesse cenário realmente pandêmico aí, né? Nesse ato comum aí do uso do capacete pelos passageiros, na troca de passageiros. Como é que está o mototaxista em custódia, está se adequando aí às normas sanitárias para evitar esse contágio pelo coronavírus? Com relação à recomendação para os mototaxistas, né, nós já expedimos também uma recomendação nesse sentido e pedimos para que haja, obviamente, uma higienização do capacete a cada vez que for utilizado. E é como eu te falei, a gente não é dando que a gente vai conseguir cumprir o nosso papel de melhorar a situação do combate ao coronavírus, né? É a junção de todas as forças, né? Nós podemos fazer a recomendação, que é o que nos cabe, e apelar para o bom senso da população. O que nós podemos fazer, nós fazemos. Expedimos recomendação tanto para os mototaxistas, né, quanto para os policiais e para os agentes de fiscalização municipal, sanitária, que façam efetivamente essa fiscalização. Porque, veja, é um risco tremendo que corre uma pessoa que faz uma corrida, como se diz no interior, né, faz uma corrida de mototaxista, de mototáxi até o seu interior, que dista ali 10, 15, 20, 30, 40 quilômetros, né? Então, é um risco muito grande que se tem, mas nós não podemos fechar os olhos para a realidade local. E a realidade local que nós temos é essa, é a realidade do transporte público ainda ser feito, na sua esmagadora maioria, por mototáxis e por veículos de pequeno porte, né? São essas caminhonetes mais com a capacidade de passageiros mais reduzida, né? Entre 5, 6, 7 pessoas. Não há, inclusive, na zona urbana, um transporte ainda que incipiente, mas de táxi em si. Então, nós temos alguns táxis rodando no município de Custódia, também foi feito esse pedido, né, para que haja essa higienização, que é feita em todo o estado de Pernambuco, não só no município de Custódia. E é como eu te falei, a gente expede as recomendações, né, analisa os fatos, expede as recomendações e aguarda pelo bom senso da população, que se não houver bom senso, infelizmente, o poder público vai ter que atuar, seja para multar, ou seja para encaminhar a delegacia para que seja feito procedimento penal cabível para esse caso. Não é o que a gente espera, não é o que a gente quer. A gente quer que haja um bom senso nesse primeiro momento. Mas, quando não há, infelizmente, a gente tem que lançar mão dos instrumentos que nós possuímos, né? E dentre eles está o poder de requisitar diligências penais, criminais, para que haja essa responsabilização dessas pessoas, não só do ponto de vista administrativo, né, mas do ponto de vista também. Como é que está o quadro de segurança pública aí em Custódia durante esse processo de pandemia? A pandemia contribuiu para um aumento ou para uma redução no índice de criminalidade aí no município? E também com relação à violência doméstica e familiar e o feminicídio. A gente sabe que quanto mais distante da capital, normalmente no interior do estado, há a cultura do machismo estruturante. Então, eu queria saber do senhor se também houve um aumento ou um decréscimo aí em relação à questão da violência doméstica e familiar e crimes de feminicídio. A gente faz o acompanhamento, né, pelos e-mails que a gente recebe quase todos os dias, todos os meses, né, toda semana, na verdade, dos resultados das reuniões do Pacto pela Vida, com uma sensível redução de crimes violentos, letais e intencionais, né, que são os CVLIs. Então, a Custódia passou por um ano 2020 bastante difícil, com um grande aumento de homicídios, né? Mas agora, em 2021, parece estar havendo um novo decréscimo. Isso tem nos alegrado bastante. Com relação à quantidade efetiva, eu posso dizer a você que nós sempre carecemos de mais, né? Nós imaginamos, né, nós vemos que o efetivo
policial poderia ser maior, né? E queremos brigar por isso, para que esse efetivo seja de fato maior e possa dar vazão à quantidade de demanda, né? De demandas que nós recebemos, né? Que a população faz nas delegacias de polícia, no pelotão de polícia. Com relação a crimes de violência doméstica, eles sempre foram altos, né? Sempre tiveram um grande volume nas delegacias de polícia. Eu posso dizer isso a você porque eu já fui delegado de polícia e onde eu trabalhava, crimes envolvendo violência doméstica respondiam por torno em volta de 65% da demanda da delegacia. E é natural que nesse momento em que as pessoas têm que ficar um pouco mais reclusas e que vai haver um incremento nesse sentido, né? Nesse sentido de que quanto mais as pessoas ficarem dentro de casa, né, sem poder sair, eles vão criar um maior conflito entre si e esse número de ocorrências também tende a aumentar. Doutor Ítalo Vasconcelos, promotor de Justiça de Custódia, mais uma vez o nosso agradecimento por ter participado aqui do Diálogos com o MPPE e também muitíssimo obrigado a você que nos acompanhou até agora. Não esqueça de seguir a instituição nas nossas principais redes sociais. Até a próxima. Ministério Público de Pernambuco, conectado com a inclusão.